Abandonada no altar com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sentiu a maior humilhação de sua vida diante de toda a cidade. Quando um desconhecido de chapéu surrado e botas sujas de barro estendeu a mão e disse: "Venha comigo", ninguém poderia imaginar o que aconteceria depois. Uma fazenda em crise, um coração fechado há anos e receitas antigas guardadas num caderninho transformariam ambas as vidas de formas inimagináveis. Segredos do passado vieram à tona, e revelações mudaram o destino deles para sempre. Uma história de superação, recomeço e amor verdadeiro, que prova que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O vestido branco reluzia sob a luz filtrada dos vitrais da igreja de São Timóteo. Nassir Andrade, uma mulher de formas generosas e coração imenso, olhou para o relógio do campanário pela 10ª vez em menos de 5 minutos. Os ponteiros moviam-se como se arrastassem pedras, enquanto suas mãos trêmulas apertavam o buquê de flores do campo até quase esmagá-lo. Margaridas silvestres, girassóis pequenos e lavanda, flores que havia colhido na manhã anterior, na pequena horta que cultivava atrás de sua casa. Os cochichos entre os convidados tornavam o ar ainda mais pesado. Tia Lourdes, com seu olhar severo, verificava o relógio a cada suspiro. Os primos distantes que só apareciam em festividades trocavam olhares carregados de pena. As amigas do trabalho, sentadas na terceira fileira, tentavam sorrir encorajadoramente, mas o esforço era visível demais para trazer qualquer conforto. Ele só está atrasado. Nassir sussurrou para si mesma, os dedos inquietos, ajustando a tiara de flores que adornava seus cabelos negros e ondulados. Ademar sempre se atrasa para tudo, mas 1h40 já não era um simples atraso. O padre Miguel, que a conhecia desde criança, aproximou-se com passos lentos, como se caminhasse sobre cacos de vidro. Seus olhos já estavam marejados quando se posicionou à sua frente, mãos entrelaçadas sobre a batina branca. "Minha filha", o padre hesitou, a voz embargada. "Ele não virá." As palavras foram como um trovão em dia claro. As lágrimas de Nassir escorreram sem resistência, borrando a maquiagem feita com tanto carinho por Dona Cida, a única cabeleireira da cidade que sabia valorizar seus traços, sem tentar esconder suas bochechas redondas ou seu queixo menos definido que o das modelos de revista. A vergonha parecia gritar mais alto que a dor. Os olhares agora não se desviavam mais. Eram diretos, alguns com piedade, outros com aquela curiosidade cruel que alimenta conversas de botequim por semanas. Nassir sentiu suas pernas fraquejarem. O vestido que havia custado 6 meses de economia agora parecia pesar toneladas. Foi quando o pequeno Tiago, sobrinho de 5 anos de sua melhor amiga, puxou delicadamente a barra de seu vestido. "Tia Nassir, não chora. Eu caso com você quando eu crescer." O menino, com gravata torta e cabelos penteados com gel, olhava-a com aquela sinceridade que só as crianças possuem. Nassir forçou um sorriso entre lágrimas e abaixou-se para abraçá-lo, manchando a camisa branca dele com seu rímel. Foi nesse exato momento que as portas da igreja se abriram num estrondo que fez todos os presentes virarem a cabeça ao mesmo tempo. A luz do fim de tarde criou uma silhueta imponente contra a entrada. Por um instante, o coração de Nassir saltou, pensando ser Ademar. Mas não era. Olavo Silveira, fazendeiro viúvo e respeitado nos arredores de São Timóteo, entrou com seu chapéu surrado e botas marcadas de barro vermelho do campo. Seu rosto anguloso e bronzeado pelo sol demonstrava a surpresa de encontrar a igreja cheia. Viera apenas para rezar pelo aniversário de morte da esposa, como fazia todos os anos. Mas ao ver a cena, algo mais forte que a razão tomou conta dele. Os olhos de Olavo, castanhos e profundos como terra molhada após chuva, encontraram os de Nassir. Por um momento que pareceu eterno, houve uma comunicação silenciosa entre dois desconhecidos, unidos pela dor da ausência. Ele avançou pelo corredor central, ignorando os murmúrios que o seguiam. Aproximou-se do altar, retirou o chapéu com respeito e tomou as mãos de Nassir entre as suas, ásperas do trabalho na terra, mas surpreendentemente gentis no toque. "Não sei seu nome, moça",
Disse em voz firme e baixa, apenas para ela ouvir. Mas sei reconhecer alguém bom quando vejo. Você não merece isso, venha comigo. Nassir sentiu algo inexplicável naquele convite. Não era romantismo nem piedade. Era um reconhecimento, como se ele enxergasse além das lágrimas e do vestido branco manchado. Nem sei quem o senhor é, respondeu a voz ainda embargada. Sou apenas um homem que também já sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Olavo respondeu, oferecendo um lenço simples, mas limpo, do bolso de sua camisa. Tenho uma casa grande demais para uma pessoa só. Um quarto de hóspedes que nunca recebe visitas. E trabalho suficiente para ocupar a mente de qualquer um que queira esquecer as dores. Naquele momento, o pequeno Tiago, ainda ao lado de Nassir, estendeu a mão para Olavo. O senhor vai cuidar da tia Nassir? Olavo olhou para o menino com seriedade. Se ela permitir, vou cuidar para que ela tenha tempo de aprender a cuidar de si mesma novamente. Nassir olhou para a igreja, para os rostos que a observavam, para o altar vazio onde Ademar deveria estar. Então, com uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, entregou o buquê amassado à tia Lourdes e segurou a mão estendida de Olavo. Só preciso pegar algumas coisas em casa. Tudo bem, ele respondeu, caminhando ao lado dela pelo corredor, em direção à saída. Tenho todo o tempo do mundo. E assim, sob os olhares atônitos de toda São Timóteo, Nassir Andrade deixou para trás o altar, onde havia sido abandonada, e caminhou em direção ao desconhecido. O vestido de noiva arrastava no chão da igreja, deixando um rastro de sonhos desfeitos, enquanto à sua frente, a luz do entardecer anunciava que o dia, afinal, ainda não havia terminado. Naqueles dias turbulentos que se seguiram, Nassir aceitou a acolhida temporária na fazenda Boa Esperança, lar de Olavo. A propriedade ficava a 20 quilômetros de São Timóteo, distância suficiente para que os burburinhos da cidade não chegassem facilmente. O caminho de terra batida, ladeado por ipês amarelos, servia como uma fronteira natural entre seu passado recente e o presente incerto que agora vivia. É temporário, repetia para si mesma todas as manhãs, enquanto observava o nascer do sol da janela do quarto de hóspedes. Só até eu me recompor. No entanto, havia algo na terra vermelha que grudava não apenas em suas sandálias, mas também em sua alma. O som do gado ao longe, o cheiro de café fresco que invadia a casa antes mesmo do amanhecer e o jeito calado do anfitrião pareciam lhe oferecer um novo chão mais firme que o anterior. A casa grande da fazenda tinha sido construída pelos avós de Olavo, com madeira de lei e paredes grossas que mantinham o frescor mesmo nos dias mais quentes. Os móveis eram simples, mas de qualidade, marcados pelo tempo e pelas histórias. Na sala, uma fotografia em preto e branco mostrava uma mulher de sorriso sereno, Clarice, a falecida esposa de Olavo, que a doença levara 5 anos atrás. Nassir ajudava na cozinha, nas roupas, cuidava dos animais do quintal. Sua forma de agradecer era silenciosa, mas constante. Levava sempre com ela um caderninho de receitas da avó, coberto de anotações nas margens e pequenas manchas de ingredientes que contavam histórias de gerações. A comida que preparava logo passou a reunir elogios dos trabalhadores da fazenda, que antes comiam apressadamente, mas agora demoravam-se à mesa. Seu Januário, o capataz que servia a família Silveira havia 30 anos, foi o primeiro a notar a mudança no patrão. O patrão Olavo tá falando mais, comentou com a esposa uma noite. Hoje até perguntou se eu achava que ia chover essa semana. Fazia tempo que ele não se importava com essas conversas, mas nem todos se encantaram com a presença de Nassir. Ivonete, irmã mais velha de Olavo e administradora da parte financeira da fazenda, mantinha os olhos atentos sobre cada movimento da recém-chegada. Alta, magra, com cabelos sempre presos em um coque impecável, Ivonete havia dedicado sua vida aos negócios da família e à proteção do irmão após a morte de Clarice. Não sei o que essa moça quer aqui, disse a Olavo uma tarde, enquanto revisavam as contas no escritório. Ela foi abandonada no altar. Deve ter seus motivos. Olavo, que aparava cuidadosamente a ponta de um lápis com seu canivete, respondeu sem levantar os olhos. Todos temos nossos motivos, Ivonete. Você mesma nunca me disse por que não se casou. A resposta silenciou a irmã temporariamente, mas não sua desconfiança. Dias depois, Ivonete propôs um emprego na cidade vizinha para Nassir.
Bem remunerado, numa boutique de roupas finas. Pensei que poderia ajudá-la a recomeçar, explicou com um sorriso que não alcançava os olhos. Uma moça como você precisa de independência. Nassir agradeceu, mas recusou gentilmente, sem imaginar que era um teste. O que ela não sabia era que Ivonete havia perdido o noivo para a melhor amiga 40 anos atrás, e desde então via em cada mulher que se aproximava do irmão uma potencial ameaça. Durante uma tarde de sábado, Nassir encontrou um velho violão no sótão. Limpou-o com cuidado e sentou-se na varanda, dedilhando melodias simples que aprendera na adolescência. Olavo, que voltava do campo, parou a alguns metros, observando-a sem ser notado. Havia algo na imagem daquela mulher, com o vestido florido balançando na brisa, que lhe trouxe uma sensação de pertencimento que não sentia há anos. Minha mãe tocava esse violão, disse ele finalmente, aproximando-se. Nas noites de sábado, reunia a todos nesta varanda para cantar. Nassir sorriu, oferecendo o instrumento. Você toca? Não tenho esse dom, respondeu, sentando-se no degrau ao lado dela. Mas posso ouvir se não se importar. Foi a conversa mais longa que tiveram desde sua chegada. Ela falou de sua infância num bairro simples de São Timóteo, da avó que a criara após a morte precoce dos pais, do trabalho como auxiliar na farmácia da cidade. Ele, por sua vez, contou sobre os desafios de manter a fazenda produtiva em tempos de seca, sobre os planos que tinha com Clarice antes de sua partida, sobre o filho que nunca chegaram a ter. Na semana seguinte, uma tempestade severa atingiu a região. O céu escureceu repentinamente em plena tarde, e os trabalhadores correram para proteger os equipamentos. Parte da plantação de milho, ainda jovem, estava ameaçada pela força da água que começava a formar pequenos riachos entre as fileiras. Nassir não hesitou. Vestiu uma capa de chuva velha que encontrou pendurada perto da porta da cozinha e correu pela lama para ajudar Olavo e os demais. Juntos, improvisaram barreiras com sacos de areia e escavaram pequenos canais de escoamento. Encharcados e exaustos, quando finalmente conseguiram salvar boa parte da plantação, Olavo olhou para Nassir e, pela primeira vez em anos, riu abertamente. Ela, com o cabelo grudado ao rosto e lama até os joelhos, retribuiu o riso. O olhar dele demorou mais que o costume. Nascia ali um sentimento novo, ainda sem nome, mas tão real quanto a terra vermelha sob seus pés. Naquela noite, quando todos já se recolhiam, Nassir encontrou um par de botas de borracha ao lado de sua porta, com um bilhete simples. Para a próxima tempestade. Obrigado pela ajuda hoje. Não havia assinatura, mas ela reconheceu a caligrafia firme de Olavo. Segurando as botas contra o peito, Nassir sentiu uma emoção que não esperava sentir tão cedo. Algo que ia além da gratidão. Algo que a assustava e, ao mesmo tempo, fazia seu coração bater mais forte. Sentada na beirada da cama, ela abriu seu caderninho de receitas e escreveu na última página: Talvez eu fique um pouco mais. 3 meses se passaram desde a chegada de Nassir à fazenda Boa Esperança. O que seria temporário começava a ganhar contornos de permanência, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. Suas roupas, antes guardadas em malas, agora ocupavam o armário de cedro do quarto. O canteiro de ervas que plantou perto da cozinha crescia viçoso, com manjericão, alecrim e hortelã perfumando o ar das manhãs. A tradicional festa da colheita se aproximava, evento que reunia todas as famílias da região para celebrar o fim do ciclo produtivo. Este ano, a fazenda de Olavo seria a anfitriã, tradição que havia sido interrompida após a morte de Clarice. Não sei se estamos preparados para isso, Ivonete comentou durante o café da manhã, mexendo o açúcar na xícara com mais força que o necessário. São muitas pessoas, muito trabalho. A fazenda sempre foi conhecida por essa celebração. Olavo respondeu olhando de soslaio para Nassir, que servia mais café. Acho que já é hora de retomar nossas tradições. Nassir sentiu o peso daquelas palavras. Retomar tradições significava seguir em frente, deixar o luto para trás. Não apenas para Olavo, mas talvez para ela mesma. Posso ajudar com a comida, ofereceu timidamente. Minha avó tinha receitas especiais para festas. Ivonete suspirou, resignada. Bem, se vamos fazer isso, que seja bem feito. Nos dias que se seguiram, a fazenda transformou-se.
O celeiro foi limpo e decorado com fitas coloridas e lanternas. Mesas longas de madeira foram posicionadas sob as árvores e os trabalhadores ensaiavam músicas tradicionais com violões e sanfonas. Nassir passava horas na cozinha, preparando quitutes, experimentando combinações, consultando seu caderninho. Uma tarde, enquanto testava um molho de jabuticaba para acompanhar o frango assado, sentiu um par de olhos observando-a. Está cheirando muito bem, disse Tiago, o menino da igreja, que viera com a tia para ajudar nos preparativos da festa. Desde aquele dia no altar, Tiago desenvolvera uma adoração silenciosa por Nassir. Sempre que a tia visitava a fazenda, ele inventava desculpas para ficar por perto, observando-a com a curiosidade natural das crianças. Quer experimentar? Nassir ofereceu uma colher do molho doce e ácido. O menino provou, fechando os olhos em aprovação. É igual mágica, exclamou. Como você transforma coisas em comida tão boa? Nassir sorriu, pegando uma cadeira para que ele subisse e pudesse ver o fogão. Não é mágica, é amor. Minha avó dizia que a diferença entre uma comida comum e uma inesquecível é a intenção por trás dela. E qual é sua intenção? Perguntou o menino, com aquela sinceridade desconcertante das crianças. A pergunta pegou Nassir de surpresa. Por um momento, ficou em silêncio, mexendo o molho distraidamente. Acho que... agradecer. Mostrar gratidão por ter encontrado um lugar onde posso recomeçar. Você vai ficar aqui para sempre? Os olhos do menino brilhavam com esperança. Antes que pudesse responder, Ivonete entrou na cozinha, interrompendo a conversa. Nassir, precisamos discutir o cardápio principal. Ao se deparar com Tiago em cima da cadeira, Ivonete franziu o senho. Menino, não atrapalhe o trabalho de Nassir. Sua tia está te procurando. Depois que Tiago saiu, Ivonete examinou as panelas no fogão, provando um pouco do molho. Diferente, comentou sem entusiasmo, mas sem críticas. O que mais está planejando? Nassir mostrou seu caderninho, explicando cada receita, cada combinação. Para sua surpresa, Ivonete ouviu atentamente, ocasionalmente, sugerindo adaptações para atender aos gostos locais. Foi a primeira vez que conversaram sem atenção habitual. Minha mãe costumava fazer algo parecido com esse molho, Ivonete comentou, apontando para uma receita. Mas usava um pouco de canela. Podemos tentar, Nassir respondeu, anotando a sugestão na margem da página. O dia da festa chegou, trazendo consigo o aroma de comida fresca e o som de risos e música. Nassir encantou a todos com seu frango com molho de jabuticaba e bolinho de milho. Pessoas que antes a olhavam com curiosidade, agora a cumprimentavam calorosamente, pedindo receitas e segredos culinários. Ivonete observava, ainda rígida em sua postura, mas pela primeira vez sem a frieza característica. Durante a tarde, aproximou-se de Nassir, que servia uma senhora idosa. As pessoas estão gostando, disse quase como uma confissão. Fazia tempo que não víamos a fazenda assim, tão viva. Nassir sentiu um nó na garganta. Era o mais próximo de um elogio que já recebera de Ivonete. Obrigada por me permitir fazer parte disso. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, lanternas foram acesas no celeiro e a música ficou mais animada. Casais começaram a dançar, girando ao som de uma sanfona melancólica. Olavo, que conversava com fazendeiros vizinhos, finalmente se aproximou de Nassir, que descansava à sombra de uma árvore. Todos estão falando da sua comida, disse, os olhos refletindo a luz dourada do entardecer. Espero que isso seja bom. Ela sorriu, ajeitando nervosamente o vestido florido que escolhera especialmente para a ocasião. É muito bom, Olavo garantiu, estendendo a mão em um convite silencioso para dançar. Nassir hesitou por um momento, olhando ao redor. As pessoas certamente comentariam. A viúva de Ademar, a mulher abandonada no altar, dançando com Olavo Silveira, o respeitado fazendeiro. Mas algo no olhar dele a fez aceitar. Sob as luzes do celeiro, Olavo a conduziu com uma elegância que surpreendeu a ambos. Foi a primeira vez em anos que ele dançou, e a primeira vez que Nassir foi olhada com verdadeira ternura por um homem. Tiago, que os observava do canto, sorriu satisfeito. Aproximou-se de Ivonete, que também não tirava os olhos do casal. Olha, tia Ivonete, eles combinam, não é? A mulher mais velha não respondeu de imediato. Seus olhos, por um breve momento, pareciam distantes, como se revisitassem memórias há muito guardadas.
Talvez, respondeu finalmente, colocando a mão no ombro do menino. Mas a vida não é tão simples quanto parece nas histórias. Quando a música terminou, Olavo não soltou a mão de Nassir imediatamente. Seus dedos permaneceram entrelaçados enquanto voltavam para a mesa principal, onde um bolo de milho ainda os aguardava. Foi nesse momento que um murmúrio percorreu a multidão. As cabeças viraram-se em direção à entrada do celeiro, onde uma figura conhecida acabava de aparecer. Ademar, o ex-noivo, estava parado na porta com olhos que iam de Nassir para suas mãos ainda unidas às de Olavo. O passado batia à porta, no momento exato em que o presente começava a fazer sentido. O silêncio que tomou conta do celeiro foi tão denso que até a música pareceu perder o volume. Nassir sentiu o chão oscilar sob seus pés, como se tivesse sido transportada de volta àquele dia na igreja. A mão de Olavo, ainda entrelaçada à sua, apertou-se levemente, um gesto silencioso de apoio. Ademar avançou entre os convidados, que abriam caminho como águas do mar diante de Moisés. Seu rosto, antes bem barbeado e sempre sorridente nas fotos que decoravam a sala da casa de Nassir, agora exibia uma barba por fazer e olhos avermelhados. Parecia ter perdido peso, e sua camisa amarrotada sugeria noites mal dormidas. Nassir, ele disse, a voz embargada por emoção ou álcool impossível distinguir. Preciso falar com você. Olavo deu um passo à frente, posicionando-se parcialmente entre Nassir e o recém-chegado. Esta é uma celebração particular, disse com a firmeza de quem está acostumado a dar ordens. E você não foi convidado. Ivonete, percebendo o clima tenso, rapidamente orientou os músicos a continuarem tocando. As pessoas, relutantes, voltaram a conversar e dançar, embora todos os olhares continuassem voltados para o trio no centro do celeiro. Por favor, Ademar insistiu, ignorando Olavo e focando apenas em Nassir. 5 minutos. É tudo que peço. Nassir finalmente encontrou sua voz surpreendentemente firme. Não temos nada para conversar, Ademar. Você fez sua escolha naquele dia. Foi um erro, ele exclamou, alto o suficiente para que várias pessoas próximas ouvissem. Eu tive medo. Fui pressionado pela minha família. Você sabe como minha mãe pode ser. Tiago, que observava tudo de perto, aproximou-se sorrateiramente e postou-se ao lado de Nassir, segurando a barra de seu vestido como fizera na igreja. O gesto não passou despercebido por Ademar, que olhou confuso para o menino. Quem é esse garoto? Um amigo, respondeu Nassir, colocando a mão no ombro do pequeno. Um amigo que esteve ao meu lado quando você não estava. A resposta pareceu desconcertar Ademar, que passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Seus olhos agora vagavam entre Nassir, Olavo e suas mãos ainda unidas. É assim então? Você me substituiu tão rápido? A acusação fez com que Nassir soltasse instintivamente a mão de Olavo, um reflexo condicionado por anos de relacionamento em que sempre precisava se defender. Não substitui ninguém, respondeu, reunindo uma dignidade que nem sabia possuir. Estou reconstruindo minha vida, que é algo muito diferente. Olavo, percebendo o desconforto crescente, fez um sinal discreto para seu Januário, que rapidamente se aproximou com 2 trabalhadores da fazenda. Senhor Ademar, acho melhor o senhor voltar outro dia, quando estiver mais composto, sugeriu Olavo, em tom que não admitia contestação. Ademar, percebendo-se em desvantagem numérica, recuou alguns passos. Eu ainda te amo, Nassir, disse, as palavras saindo entrecortadas. Estou na pousada do seu Geraldo. Vou ficar até domingo. Por favor, venha conversar comigo. Antes que Nassir pudesse responder, Ademar virou-se e saiu apressadamente do celeiro, deixando para trás um rastro de sussurros e especulações. As pessoas voltaram a dançar e conversar, mas o clima da festa havia mudado irremediavelmente. Nassir sentiu o rosto queimar de vergonha. Estava cansada de ser o centro das fofocas de São Timóteo. Primeiro o altar vazio, agora isso. Vou para casa, disse para Olavo, evitando seu olhar. Estou com dor de cabeça. Eu te acompanho, ele ofereceu, preocupação evidente em sua voz. Não é necessário, ela insistiu. Fique e cuide dos convidados. É sua obrigação como anfitrião. Antes que ele pudesse insistir, Nassir abaixou-se para falar com Tiago. Obrigada por ficar ao meu lado de novo, pequeno guardião. O menino sorriu, abraçando-a forte. Ele não merece você.
sussurrou em seu ouvido, com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem. Nassir caminhou apressadamente para a casa principal, ignorando os olhares curiosos. Ao chegar ao quarto, fechou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza ou saudade, mas de raiva. Raiva por Ademar ter o poder de bagunçar sua vida mesmo depois de tudo. Raiva por não conseguir se livrar da sensação de ser sempre julgada. Raiva por ter perdido um momento perfeito com Olavo. Horas depois, quando a festa já havia terminado e a casa estava em silêncio, uma batida suave na porta a despertou de um sono inquieto. Era Ivonete, ainda vestida com a roupa da festa, mas com os cabelos já soltos do coque habitual. "Posso entrar?" perguntou com uma suavidade incomum. Nassir assentiu, sentando-se na cama e acendendo o abajur. "Trouxe chá", Ivonete disse, colocando uma bandeja na mesa de cabeceira. "De camomila. Minha mãe sempre dizia que acalma o espírito." O gesto inesperado fez com que Nassir olhasse para a mulher mais velha com novos olhos. "Obrigada", respondeu aceitando a xícara fumegante. Não precisava se incomodar. Ivonete sentou-se na beirada da cama, mantendo uma postura ereta, que parecia fazer parte de sua natureza. "O que aquele homem fez hoje foi imperdoável", disse finalmente. "Interromper uma celebração para criar um espetáculo, típico de alguém sem caráter." Nassir tomou um gole do chá, permitindo que o calor se espalhasse por seu corpo. "Você não parecia surpresa", observou. "Não estava", admitiu Ivonete. "Pessoas como ele sempre voltam quando percebem que perderam algo valioso. Não por amor, mas por orgulho ferido." A franqueza da resposta surpreendeu Nassir. "Como você sabe?" "Experiência", respondeu Ivonete, com um sorriso triste que revelava mais do que todas as palavras que já haviam trocado. "Nem sempre fui essa mulher dura que você conhece." Naquele momento, uma compreensão silenciosa passou entre as duas mulheres. Histórias diferentes, mas com ecos semelhantes. "Não vou procurá-lo", Nassir afirmou, mais para si mesma do que para Ivonete. "Não duvidei disso nem por um segundo", respondeu a mais velha, levantando-se. "Descanse. Amanhã será outro dia." Ao fechar a porta, Ivonete acrescentou: "A festa foi um sucesso apesar de tudo. Sua comida fez as pessoas lembrarem de como era bom se reunir aqui. Obrigada por isso." Sozinha novamente, Nassir pegou seu caderninho de receitas e abriu na última página, onde havia escrito: "Talvez eu fique um pouco mais." Ao lado, acrescentou: "E talvez isso seja exatamente onde devo estar." O domingo chegou com o céu limpo e um sol ameno típico do início do outono. Nassir acordou cedo, como se tornara seu hábito na fazenda. A primeira luz do dia sempre trazia uma sensação de recomeço, que ela havia aprendido a valorizar. Vestiu-se com cuidado para a missa. Um vestido azul claro, simples, mas elegante, que comprara na cidade com seu primeiro salário como cozinheira do restaurante do seu Norberto, trabalho que conseguira após o sucesso de seus pratos na festa da colheita. A ideia de enfrentar os olhares da cidade após o incidente com Ademar a deixava ansiosa, mas algo dentro dela se recusava a se esconder. Não mais. Quando desceu para o café, encontrou Olavo já na mesa da cozinha, com o jornal aberto e uma xícara de café pela metade. Ele vestia uma camisa branca bem passada e calças escuras, seu traje habitual para a missa dominical. "Bom dia", ele disse, fechando o jornal. "Dormiu bem?" A pergunta simples carregava um universo de preocupações não ditas. Desde a noite da festa, 2 dias atrás, eles mal haviam conversado. Não por falta de vontade, mas por um silêncio respeitoso que Olavo mantinha, dando a ela o espaço que acreditava ser necessário. "Melhor do que esperava", respondeu Nassir, servindo-se de café. "E você?" "Bem", ele respondeu, observando-a por cima da xícara. Ivonete já saiu. Disse que precisava resolver algo na cidade antes da missa. Nassir assentiu, sentindo a tensão no ar. Havia algo não dito entre eles, algo que a dança interrompida pela chegada de Ademar havia deixado suspenso. "Sobre aquela noite", começou Nassir reunindo coragem. "Não precisamos falar disso agora", Olavo interrompeu gentilmente. "Você tem seu tempo. Eu tenho o meu. Algumas coisas não precisam ser apressadas." A resposta
tão característica daquele homem acostumado aos ritmos da natureza e da terra, trouxe um conforto inesperado a Nassir. Ele compreendia o que ela precisava, às vezes antes mesmo dela. O caminho até a igreja foi feito em silêncio confortável, com a caminhonete de Olavo percorrendo estradas de terra que Nassir já conhecia de cor. Ao chegarem à praça central de São Timóteo, alguns olhares curiosos os seguiram, mas menos do que Nassir temia. A igreja de São Timóteo, a mesma onde deveria ter se casado meses atrás, agora parecia menor e menos intimidadora. Nassir entrou de cabeça erguida, com Olavo alguns passos atrás, dando-lhe espaço para enfrentar seus próprios fantasmas. Os bancos já estavam quase todos ocupados. Tia Lourdes, sentada na primeira fileira como sempre, virou-se brevemente para olhar Nassir, mas seu rosto, antes cheio de reprovação, agora mostrava apenas uma curiosidade educada. Nassir escolheu um lugar no meio da igreja, e Olavo sentou-se ao seu lado. Foi quando notou Ademar, 3 fileiras à frente, virando-se constantemente para olhá-la. Ao seu lado, uma senhora de cabelos grisalhos e postura rígida, sua mãe, Dona Matilde, mantinha os olhos fixos no altar, como se tentasse ignorar a presença de Nassir. A missa transcorreu normalmente, com o padre Miguel dirigindo ocasionalmente olhares compassivos a Nassir. Ao final, quando os fiéis começaram a se dispersar na praça, era inevitável o encontro. Ademar aproximou-se, desta vez sozinho e aparentemente sóbrio, com os cabelos penteados e a barba feita. Nassir, começou, mas foi interrompido por Olavo, que se colocou respeitosamente ao lado dela. Senhor Ademar, bom dia, disse Olavo com uma cordialidade forçada. Acredito que sua mãe esteja esperando. De fato, Dona Matilde observava a cena de longe, com evidente desaprovação. Preciso apenas de um momento com Nassir, insistiu Ademar, olhando diretamente para ela. Em particular, Nassir respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Está tudo bem, Olavo, disse, tocando levemente o braço dele. Vou conversar com Ademar. Só um minuto. Relutante, Olavo afastou-se alguns metros, mantendo-os à vista. Você parece bem, disse Ademar, examinando-a como se procurasse sinais do sofrimento que esperava encontrar. Diferente. Estou bem, confirmou Nassir. E sim, diferente. As pessoas mudam, Ademar. Eu mudei também, ele assegurou, aproximando-se um passo. Percebi meu erro. Estes meses sem você foram um inferno. Nassir observou o homem à sua frente, procurando nele o rapaz por quem se apaixonara na adolescência. Talvez ele ainda estivesse lá, em algum lugar, mas já não provocava nela o mesmo turbilhão de emoções. Por que você não veio naquele dia, Ademar? A verdade, por favor. A pergunta direta pareceu desarmá-lo. Ele olhou para os próprios pés, depois para sua mãe ao longe, e finalmente para Nassir. Tive medo, admitiu a voz baixa. Minha mãe disse que não daríamos certo, que éramos muito diferentes, que você... Ele hesitou. Que eu o quê? Que você não se encaixava nos planos dela para mim, completou, evitando olhá-la nos olhos. Disse que sua família não tinha nome, que você era grande demais. A última parte foi dita quase em um sussurro, mas atingiu Nassir como um tapa. Sempre soube que Dona Matilde desaprovava seu corpo, seus modos simples, sua falta de linhagem, como ela chamava. Mas ouvir isso como justificativa para ter sido abandonada no altar era mais doloroso do que imaginava. Entendo, disse Nassir, surpreendentemente calma. E você concorda com ela? A pergunta pegou Ademar de surpresa. Não, quer dizer, agora vejo que estava errado. Você é maravilhosa do jeito que é, sempre foi. Mas não maravilhosa o suficiente para enfrentar sua mãe naquele dia. Nassir completou, sem amargura, apenas constatando um fato. Ademar baixou os olhos, a resposta evidente em seu silêncio. Estou disposto a consertar isso, disse finalmente. Volte comigo, Nassir. Podemos recomeçar. Em outra cidade, se você preferir. Nassir observou a praça ao redor, os rostos conhecidos, a igreja onde crescera. Então seu olhar encontrou o de Olavo, que aguardava pacientemente, respeitando seu espaço, mas presente. Ao lado dele, para sua surpresa, estava Tiago, que aparentemente havia chegado com a tia para a segunda missa. Então, Ademar, respondeu finalmente, com uma certeza que vinha do fundo da alma.
Não posso voltar para alguém que não teve coragem de ficar ao meu lado quando era difícil. A vida é feita de momentos assim, e eu preciso de alguém que não desapareça no primeiro obstáculo. É por causa dele? Ademar perguntou apontando com o queixo para Olavo. Você mal o conhece. Não é por causa dele, Nassir corrigiu. É por causa de mim. Descobri que mereço mais do que migalhas de coragem. Com essas palavras, Nassir virou-se e caminhou em direção a Olavo e Tiago, sentindo um peso deixar seus ombros a cada passo. Ao chegar perto deles, o menino imediatamente estendeu a mão para ela, como havia feito tantas vezes antes. Tudo bem, tia Nassir? Tudo bem, pequeno guardião, respondeu sorrindo sinceramente pela primeira vez naquele dia. Melhor do que nunca. 2 semanas se passaram desde o confronto com Ademar na praça da igreja. A vida na fazenda Boa Esperança retomou seu ritmo natural, com Nassir dividindo seu tempo entre os afazeres domésticos e seu novo trabalho no restaurante do seu Norberto, 3 vezes por semana. Sua comida havia se tornado famosa na região, atraindo até mesmo viajantes da capital que passavam pela estrada próxima. O final de outono trouxe consigo uma seca inesperada. O céu, antes generoso com chuvas regulares, transformou-se em um azul implacável que não se abria em gotas há mais de 30 dias. A preocupação começava a marcar o rosto de Olavo, que passava longas horas observando o horizonte em busca de nuvens que não apareciam. Nunca vi um período assim tão cedo na estação, comentou ele durante o jantar, mexendo distraidamente na comida. Se continuar, perderemos parte da safra. Nassir observou as rugas de preocupação que se aprofundavam em sua testa. Nos últimos meses, aprendera a ler os sinais daquele homem de poucas palavras. O que podemos fazer? Perguntou, servindo-lhe mais água. Olavo suspirou, pousando o garfo. Rezar pela chuva. E enquanto ela não vem, racionar água e proteger o que pudermos. Ivonete, que revisava os livros contábeis à cabeceira da mesa, fechou a pasta com um gesto preocupado. Os números já não estavam bons antes da seca, disse, olhando diretamente para o irmão. Se perdermos mais uma parte da plantação, a frase incompleta pairou no ar como uma ameaça. Nassir sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, percebeu que a fazenda, que para ela significava refúgio e recomeço, poderia estar em situação mais frágil do que imaginava. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Nassir folheou seu caderninho de receitas até chegar às últimas páginas, onde a avó havia anotado não apenas pratos, mas saberes antigos sobre a terra. Entre desenhos de plantas e fases da lua, encontrou anotações sobre um sistema de irrigação que usava menos água, baseado em técnicas indígenas que sua avó aprendera na juventude. Na manhã seguinte, apresentou a ideia a Olavo, que ouvia atentamente enquanto caminhavam pela plantação ressecada. Nunca ouvi falar disso, admitiu ele coçando o queixo. Parece complicado de implementar, e não temos muitos recursos sobrando para experimentos. Não precisamos fazer em toda a plantação, argumentou Nassir, apontando para uma área menor. Podemos testar aqui. Eu ajudo. E se não funcionar, não perdemos muito. Olavo hesitou, olhando para o céu sem nuvens, e depois para o rosto esperançoso de Nassir. Tudo bem, cedeu finalmente. Vamos tentar. Durante os dias que se seguiram, Nassir e Olavo trabalharam lado a lado, cavando pequenos canais em forma de espinha de peixe que distribuíam a água de maneira mais eficiente, cobrindo o solo com palha para reduzir a evaporação. Ela explicava cada passo, baseando-se nas anotações da avó. E ele contribuía com seu conhecimento prático da terra. Os trabalhadores da fazenda observavam com curiosidade, alguns céticos, outros interessados. Seu Januário, o capataz, foi o primeiro a oferecer ajuda quando viu os primeiros resultados positivos. Nunca vi nada assim, comentou, admirado ao notar como as plantas na área experimental resistiam melhor à seca. A senhora sua avó era uma mulher sábia. Nassir sorriu pensando na velha senhora de mãos calejadas que passava horas lhe ensinando os segredos da terra e da cozinha. Como ela ficaria feliz em saber que seus conhecimentos continuavam vivos e úteis. O trabalho aproximou ainda mais Nassir e Olavo. Sob o sol inclemente, conversavam sobre suas vidas, sonhos e medos. Ele contou sobre como conhecera Clarice durante uma festa junina, como construíram juntos o sonho da fazenda próspera
e como a perdera lentamente para a doença. Ela falou de sua infância simples, da avó que a criara com amor apesar das dificuldades, e até mesmo de Ademar, sem mágoas, apenas como parte de uma história que a trouxera até ali. Uma tarde, enquanto ajustavam um dos canais, suas mãos se tocaram na terra úmida. Olavo não a retirou imediatamente, e Nassir sentiu o coração acelerar com aquele toque simples e cheio de significados. Obrigado por isso, disse ele, olhando não para o sistema de irrigação, mas para ela. Por não desistir. Da plantação? Perguntou Nassir, sabendo que a pergunta era maior que isso. De tudo, respondeu Olavo, seu olhar sustentando o dela com uma intensidade nova. De nós. A palavra nós pairou entre eles como uma promessa. Nassir sentiu o rosto corar, não apenas pelo sol, mas pelo significado daquele momento. O sistema de irrigação alternativo, apesar de trabalhoso, começou a mostrar resultados promissores. A parte da plantação que o utilizava resistia melhor à seca, e logo outros fazendeiros da região vieram conhecer a técnica. Ivonete, inicialmente cética, não pôde negar a eficácia do método quando viu os números melhorarem. Sua avó deveria ter escrito um livro, comentou certa noite enquanto examinava os registros de produtividade. Poderíamos ter economizado muito dinheiro ao longo dos anos. Ela escreveu à maneira dela, respondeu Nassir, apontando para o caderninho gasto que agora ocupava um lugar de honra na estante da sala. Só precisava de alguém que soubesse ler. Um domingo, após a missa, Nassir foi abordada por um senhor elegante que se apresentou como Renato Torres, dono de um resort em construção na região. Provei sua comida no restaurante do Norberto, disse ele com um sorriso genuinamente impressionado. É extraordinária, dona Nassir. Nunca experimentei nada parecido com seu molho de jabuticaba. Obrigada, respondeu ela sem falsa modéstia, pois aprendera a valorizar seu próprio talento. É uma receita de família. Gostaria de lhe fazer uma proposta, continuou o homem entregando-lhe um cartão. Estamos procurando um chefe principal para o restaurante do resort. O salário é excelente, muito acima do que você ganha com Norberto, com certeza. E teríamos prazer em publicar um livro com suas receitas como parte do marketing. A proposta pegou Nassir de surpresa. Um emprego estável, bem remunerado, reconhecimento profissional. Tudo o que jamais sonhara ter. O Sr. Torres pediu que ela pensasse e desse uma resposta até o final da semana. No caminho de volta para a fazenda, sentada ao lado de Olavo na caminhonete, Nassir permaneceu em silêncio, a mente repleta de possibilidades contraditórias. Parece uma boa oportunidade, comentou Olavo, que ouvira parte da conversa. Sua voz era neutra, mas Nassir percebeu o esforço que ele fazia para não demonstrar emoção. Sim, respondeu simplesmente olhando pela janela as plantações que agora conhecia tão bem. Chegando à fazenda, descobriram que Tiago os esperava, trazido pela tia para passar a tarde. O menino correu para Nassir assim que a viu, abraçando-a com força. Trouxe um presente para você, tia Nassir, exclamou estendendo um desenho colorido. Nele 3 figuras de palito, uma alta com chapéu, uma menor com vestido florido e uma pequena de mãos dadas com ambas, sorriam em frente a uma casa com chaminé fumegante. Somos nós, explicou o menino apontando. Você, tio Olavo e eu na fazenda. É para você colocar na geladeira. Durante toda a semana, Nassir carregou o cartão de Renato Torres no bolso do avental como um peso invisível. O desenho de Tiago, por outro lado, ocupava lugar de destaque na geladeira, preso por um ímã em forma de galinha que ela havia comprado na última feira da cidade. Cada vez que abria a porta para pegar leite ou ovos, as 3 figuras de palito sorriam para ela, lembrando-a de uma possibilidade de futuro que não havia imaginado para si até poucos meses atrás. O trabalho no restaurante de seu Norberto agora parecia diferente. As mesmas panelas, os mesmos ingredientes, mas ela notava como os clientes a olhavam com admiração, como seus pratos voltavam sempre vazios, como alguns viajavam quilômetros apenas para provar suas receitas. Era uma sensação que nunca experimentara antes, a de ser verdadeiramente valorizada por seu talento. O homem do resort passou aqui ontem, comentou seu Norberto na quinta-feira, enquanto Nassir preparava o molho para o ensopado. Perguntou se eu sabia da sua resposta. Ainda estou pensando, respondeu ela, mexendo o molho com mais força que o necessário. Não vou mentir dizendo que não sentiria sua falta,
continuou o velho restauranteiro, coçando a careca lustrosa. Mas seria egoísmo meu tentar te segurar aqui. Oportunidades assim não aparecem duas vezes, Nassir. Ela assentiu, tocada pela honestidade do patrão. Ao voltar para a fazenda naquela noite, encontrou Olavo na varanda, sentado na velha cadeira de balanço que havia pertencido a seu pai. Mesmo na penumbra, ela podia ver que ele segurava algo nas mãos. Parecia uma pequena caixa. Boa noite, disse ela, subindo os degraus da varanda. Já jantou? Estava esperando você, respondeu ele, guardando rapidamente a caixa no bolso da camisa. Como foi o trabalho? O de sempre, mentiu, sentando-se na cadeira ao lado. E aqui, como está a plantação? Sobrevivendo, respondeu ele com um meio sorriso. Graças à sua ideia, conseguimos salvar boa parte. Seu Januário está adaptando o sistema para outras áreas. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu sem nuvens. Havia uma tensão no ar, palavras não ditas pairando entre eles. Ouvi sobre a proposta do resort, disse Olavo finalmente olhando para o horizonte escuro. Ivonete me contou. Parece uma grande oportunidade. Nassir respirou fundo, brincando com a barra do vestido. É sim. Bom salário, condições melhores, chance de publicar minhas receitas. Você merece isso, afirmou Olavo, virando-se para olhá-la diretamente. Sempre mereceu ser reconhecida pelo seu talento. A sinceridade em sua voz fez com que os olhos de Nassir se enchessem de lágrimas. Havia tanta verdade naquelas palavras simples, tanto carinho. Olavo, começou ela, mas foi interrompida por um clarão no horizonte, seguido alguns segundos depois pelo som distante de um trovão. Ambos se levantaram instintivamente, olhando para o céu. Outro relâmpago iluminou brevemente as nuvens que se formavam na linha do horizonte, escuras e carregadas. Chuva, sussurrou Olavo com reverência. Finalmente. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Ivonete apareceu à porta, agitada. Olavo, o barômetro caiu drasticamente. Pode ser uma tempestade forte. Precisamos preparar a fazenda. As horas seguintes foram de intensa atividade. Após tantos dias de seca, o solo endurecido não absorveria bem a água da chuva, aumentando o risco de inundações e deslizamentos. Olavo, Nassir, Ivonete e os trabalhadores que moravam na propriedade correram para proteger equipamentos, reforçar as estruturas mais vulneráveis e conduzir os animais para áreas seguras. A tempestade chegou com fúria, como se quisesse compensar semanas de ausência. A chuva caía em cortinas densas, transformando a terra seca em lama escorregadia. Relâmpagos rasgavam o céu a cada poucos segundos, seguidos pelo estrondo dos trovões, que fazia as janelas da casa principal vibrarem. Por volta da meia-noite, quando parecia que a tempestade começava a perder força, um som estridente de madeira se partindo cortou a noite. Olavo, que verificava as portas e janelas, correu para a varanda seguido por Nassir e Ivonete. É o celeiro novo, gritou seu Januário, aproximando-se sob a chuva torrencial. O telhado está cedendo, os animais ainda estão lá dentro. Sem hesitar, Olavo pegou uma lanterna e correu em direção ao celeiro, acompanhado pelo capataz. Nassir, movida por instinto, correu atrás deles, ignorando os gritos de Ivonete para que ficasse na casa. O interior do celeiro era um caos. Uma parte do telhado havia desabado, deixando entrar chuva e vento. Os animais, principalmente bezerros jovens e algumas cabras, estavam agitados, movendo-se nervosamente nos cercados. Precisamos tirá-los daqui antes que o resto do telhado ceda, gritou Olavo para se fazer ouvir acima do barulho da tempestade. Januário, vá pela direita, eu vou pela esquerda. Nassir, fique perto da porta para guiá-los para fora. Trabalharam febrilmente, abrindo cercados e conduzindo os animais assustados para a segurança. A chuva e o vento tornavam tudo mais difícil, a lama escorregadia traindo seus passos. Nassir, encharcada até os ossos, ajudava a acalmar os bezerros, falando suavemente enquanto os guiava para fora. Foi quando ouviu um estalo acima de sua cabeça. Olhou para cima, a tempo de ver uma grande viga de madeira começar a ceder. "Cuidado!" gritou, correndo em direção a Olavo, que estava diretamente sob a estrutura comprometida. Tudo aconteceu em segundos. Nassir empurrou Olavo para o lado com toda a força que conseguiu reunir. A viga caiu com um estrondo ensurdecedor,
levantando poeira e palha. Quando a visibilidade retornou, Olavo viu Nassir caída no chão, a perna presa sob a pesada madeira. "Nassir!" gritou correndo para ela. Com a ajuda de Januário e a adrenalina do momento, conseguiram levantar a viga o suficiente para libertar sua perna. "Estou bem", murmurou ela, tentando se levantar, mas a dor aguda a fez cair novamente. "Não se mexa", ordenou Olavo, pegando-a nos braços com cuidado. "Vou te levar para casa." A tempestade continuou pela madrugada, mas todos os animais foram salvos e ninguém mais se feriu. Na casa principal, Ivonete, que tinha conhecimentos básicos de enfermagem, examinou a perna de Nassir. "Não parece quebrada, mas está muito inchada. Provavelmente uma torção séria. Precisamos levá-la ao médico assim que a estrada estiver transitável." Olavo permaneceu ao lado de Nassir durante toda a noite, aplicando compressas frias na perna machucada, oferecendo água e analgésicos para a dor. Seus olhos, normalmente calmos e contidos, agora transbordavam de preocupação e algo mais profundo. "Por que fez aquilo?" perguntou ele quando estavam finalmente sozinhos, a voz rouca de emoção. "Poderia ter se machucado muito mais seriamente." "Não pensei", respondeu Nassir sinceramente. "Apenas..." reagi. Olavo segurou sua mão entre as dele, levando-a aos lábios em um gesto de gratidão que transcendia palavras. "Você salvou minha vida", disse simplesmente. "Você salvou a minha primeiro", respondeu ela, pensando não apenas naquela noite na igreja, mas em tudo o que veio depois. "Estamos quites." Quando o amanhecer finalmente chegou, a tempestade havia passado, deixando para trás um cenário de destruição parcial, mas também a promessa de renovação que só a água pode trazer. O celeiro estava danificado, alguns campos alagados, mas a terra, antes ressecada e estéril, agora pulsava com nova vida. Sentada na cama, observando pela janela o sol que começava a despontar entre nuvens dispersas, Nassir tomou sua decisão. "Não posso acreditar que você recusou", exclamou seu Norberto, balançando a cabeça enquanto Nassir mexia cuidadosamente o ensopado de costela. 3 semanas haviam se passado desde a tempestade, e sua perna, ainda enfaixada, doía menos a cada dia. Um salário daqueles, reconhecimento, um livro com seu nome. Nassir sorriu experimentando o caldo e acrescentando uma pitada de pimenta do reino. "Algumas coisas valem mais que dinheiro, seu Norberto." O velho restauranteiro a observou com curiosidade, notando algo diferente em seus olhos, uma certeza tranquila que não estava lá antes. "É por causa dele, não é? Do fazendeiro." "É por causa de mim", respondeu ela, repetindo as mesmas palavras que usara com Ademar meses atrás, mas agora com um significado inteiramente novo. "Descobri onde pertenço." Nassir havia dado sua resposta ao Sr. Torres 3 dias após a tempestade. Agradeceu a oportunidade, mas explicou que seus planos haviam mudado. Surpreendentemente, ele não desistiu facilmente. "Pense bem, dona Nassir", insistiu, sentado na sala da fazenda, enquanto Olavo e Ivonete observavam em silêncio. "Podemos negociar. Talvez um acordo que lhe permita manter alguma conexão com a fazenda. Alguns dias livres por semana ou..." "Não se trata disso", interrompeu gentilmente Nassir. "Tomei minha decisão. Agradeço imensamente seu reconhecimento do meu trabalho, mas tenho outros projetos em mente agora." O que Nassir não revelou naquele momento era que durante as longas horas de recuperação após o acidente, ela e Olavo haviam conversado muito. Não apenas sobre sentimentos, mas sobre sonhos, possibilidades e projetos concretos. A fazenda, com sua terra fértil e localização privilegiada, tinha potencial para mais do que plantações tradicionais. Com as técnicas de irrigação economizando água e os conhecimentos culinários de Nassir, surgiu a ideia de uma pequena pousada rural com restaurante, aproveitando o crescente interesse turístico na região. Depois que o Sr. Torres saiu, Ivonete aproximou-se de Nassir, que descansava a perna na varanda. "Você tem certeza?" perguntou, sem o tom crítico habitual. "É uma decisão importante." "Tenho", respondeu Nassir, observando o pôr do sol que tingia de dourado os campos revitalizados pela chuva. "Nunca tive tanta certeza de algo na vida." Ivonete sentou-se ao seu lado, as mãos sempre ocupadas agora descansando quietas sobre o colo. "Quando Clarice morreu", começou com uma suavidade incomum na voz,
Prometi a mim mesma que protegeria Olavo de qualquer coisa ou pessoa que pudesse machucá-lo novamente. Fez uma pausa, olhando para o horizonte. Eu o vi desmoronar uma vez. Não queria ver isso de novo. Eu entendo, disse Nassir genuinamente. Você o ama. Ele é tudo o que tenho, admitiu Ivonete. Ou era, até você aparecer. Um silêncio confortável se estabeleceu entre as duas mulheres, tão diferentes e ainda assim unidas pelo carinho ao mesmo homem. Vi como ele ficou quando você se machucou, continuou Ivonete. O desespero nos olhos dele. Sua voz falhou por um momento. Foi quando percebi que lutar contra isso seria como tentar impedir a chuva de cair. Nassir estendeu a mão, tocando suavemente o braço de Ivonete. Não estou aqui para substituir ninguém ou tirar o lugar de ninguém. Só quero construir algo novo, com vocês, se me permitirem. Os olhos de Ivonete, normalmente duros e práticos, marejaram brevemente. Bem, disse recuperando a compostura. Alguém vai precisar cuidar das contas desse novo projeto maluco de vocês. Na semana seguinte, Nassir voltou a São Timóteo para uma consulta médica. Ao sair do consultório, apoiada em uma bengala improvisada, encontrou Tiago sentado no banco da praça, jogando pedrinhas na fonte. Ei, pequeno guardião, chamou aproximando-se com passos cuidadosos. O que faz aqui sozinho? O menino ergueu o rosto, iluminando-se ao vê-la. Tia Nassir, sua perna ainda dói? Só um pouquinho, respondeu sentando-se ao lado dele. Mas logo vou estar correndo de novo. Tiago assentiu, satisfeito, e voltou a jogar pedrinhas na água. Minha mãe vai se casar de novo, disse repentinamente sem olhá-la. Com um homem da capital. Ele é legal, mas diz que lá não tem espaço para crianças fazerem barulho. Nassir sentiu o coração apertar ao notar a tristeza mal disfarçada na voz do menino. E o que você acha disso? Não sei, respondeu ele dando de ombros. Não quero morar na capital. Não tem árvores para subir, nem espaço para correr, nem animais. Já conversou com sua mãe sobre como se sente. Tiago balançou a cabeça negativamente. Ela está feliz. Não quero estragar isso. A maturidade daquele pequeno ser humano às vezes surpreendia Nassir. Era como se ele carregasse uma sabedoria antiga em um corpo ainda em formação. Sabe, disse ela, passando o braço pelos ombros dele. Às vezes, as pessoas precisam saber como nos sentimos para poderem nos ajudar. Sua mãe te ama. Tenho certeza que ela quer que você seja feliz também. O menino apoiou a cabeça em seu ombro, em um gesto de confiança que a emocionou. Se eu não puder morar na capital, posso morar com você e tio Olavo na fazenda? A pergunta, feita com tanta naturalidade, pegou Nassir de surpresa. Antes que pudesse responder, a tia de Tiago apareceu, apressada. Aí está você. Estive te procurando por toda parte. Ao ver Nassir, sorriu. Ah, olá. Como está a perna? Melhorando, respondeu Nassir, levantando-se com cuidado. Tiago me fazia companhia. A mulher olhou para o sobrinho com carinho preocupado. Este rapazinho anda muito pensativo ultimamente. Baixou a voz. É por causa do casamento da irmã. Ela se muda para a capital mês que vem. E Tiago vai com ela? Perguntou Nassir, sentindo um aperto no peito. Esse é o problema, suspirou a tia. O apartamento é pequeno, o noivo trabalha em casa e precisa de silêncio. Sua voz falhou. Estamos tentando encontrar uma solução. Naquela noite, durante o jantar, Nassir contou a conversa a Olavo e Ivonete. O silêncio que se seguiu foi eloquente. A fazenda sempre precisou de mais vida jovem, comentou Ivonete finalmente, surpreendendo a ambos. E aquele menino sempre teve jeito com os animais. Olavo olhou para a irmã e depois para Nassir, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Seria temporário, claro, continuou Nassir, sentindo o coração acelerar, até encontrarem uma solução melhor. Ele poderia ajudar com os animais, aprender sobre a terra. Não seria fácil, advertiu Olavo, embora seus olhos já revelassem a decisão tomada. Criar uma criança exige compromisso, paciência, amor, como uma plantação, completou Nassir, sorrindo. Ou como começar de novo depois de uma tempestade. No dia seguinte, enquanto caminhavam pela propriedade, observando os trabalhadores que reconstruíam o celeiro danificado, Olavo parou subitamente e tirou do bolso a pequena caixa que Nassir vira semanas antes. Ia fazer isso de maneira diferente, disse, parecendo nervoso pela primeira vez desde que ela o conhecera. Tinha planejado um jantar especial, velas, música.
Nunca precisei dessas coisas, interrompeu Nassir suavemente, o coração aos pulos. Olavo abriu a caixa revelando um anel simples, mas elegante, com uma pequena pedra azul. Era da minha avó, explicou. Ivonete me deu ontem. Disse que estava na hora. O vestido branco reluzia sob a luz filtrada dos vitrais da igreja de São Timóteo. Desta vez, porém, Nassir Andrade não tremia de nervosismo ou medo. Suas mãos firmes e seguras seguravam um buquê de flores do campo, margaridas silvestres, girassóis pequenos e lavanda, colhidas na manhã anterior por Tiago, que agora caminhava à sua frente, orgulhosamente carregando as alianças em uma pequena almofada bordada. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde no campo, quando Olavo lhe oferecera o anel da avó e seu coração junto com ele. 6 meses de trabalho árduo, planejamento e transformações. A Fazenda Boa Esperança agora abrigava não apenas as plantações tradicionais, mas também uma pequena horta de ervas e especiarias raras, um modesto pomar de frutas nativas e, em construção nas proximidades da casa principal, 5 chalés aconchegantes que formariam a base da futura pousada. Tiago havia se mudado para a fazenda 2 meses atrás, inicialmente em caráter temporário, enquanto a mãe se estabelecia na capital com o novo marido. Mas o menino florescera na vida rural como uma semente plantada em solo fértil. Acordava cedo, ajudava com os animais, aprendia sobre as plantas e aos poucos tornava-se parte inseparável daquele lugar. Ele pode ficar o tempo que precisar, dissera Nassir, a mãe do menino, durante uma visita. Estamos cuidando bem dele, e quando vocês estiverem estabelecidos... Ele nunca foi tão feliz, interrompera a mulher, observando pela janela o filho que brincava com um bezerro recém-nascido. Talvez este seja o melhor lugar para ele agora. Essa conversa, ainda não concluída, pairava no ar como uma possibilidade que todos começavam a considerar. Tiago precisava de espaço, terra e afeto. A fazenda e seus novos guardiões tinham tudo isso para oferecer em abundância. Os bancos da igreja estavam repletos. Não apenas os familiares e amigos próximos, mas toda São Timóteo parecia querer testemunhar o casamento da mulher que uma vez fora abandonada no altar e agora retornava, radiante e transformada. Na primeira fileira, Ivonete, com um vestido azul marinho que suavizava sua figura normalmente austera, sorria discretamente, os olhos brilhantes de emoção contida. Ao lado dela, surpreendentemente, estava Dona Matilde, mãe de Ademar. A severa senhora, que um dia desaprovara Nassir como nora, agora comparecia respeitosamente ao seu casamento. As duas haviam se encontrado semanas antes, na feira da cidade, e após um momento inicial de constrangimento, conversaram brevemente. Não houve pedidos de desculpas ou reconciliações dramáticas, apenas o reconhecimento silencioso de que a vida havia seguido seu curso da maneira que deveria. No altar, Olavo aguardava elegante em seu terno escuro, o chapéu surrado substituído por cabelos bem penteados e um sorriso que não conseguia conter. Ao seu lado, seu Januário, o fiel capataz, servia como padrinho, orgulhoso em seu único terno, comprado especialmente para a ocasião. Quando Nassir finalmente alcançou o altar, não havia hesitação em seus passos. Desta vez, sabia exatamente onde estava e para onde ia. O padre Miguel, o mesmo que testemunhara seu abandono meses atrás, agora sorria com genuína alegria ao ver o ciclo se completar de maneira tão inesperada e perfeita. Quem diria, sussurrou ele, antes de iniciar a cerimônia, apenas para que os noivos ouvissem, que aquele dia triste seria o começo de algo tão bonito? A cerimônia foi simples e emocionante. Tiago, em seu papel de pajem, entregou as alianças com a seriedade de quem compreende a importância do momento. Quando Olavo deslizou o anel dourado no dedo de Nassir, acrescentando-o ao pequeno anel de noivado com a pedra azul, suas mãos grandes e calejadas tremiam levemente, revelando a emoção que suas palavras contidas não expressavam. Prometo cuidar de você, disse ele a voz grave e firme. Não porque você precise, mas porque quero estar ao seu lado em cada passo, cada tempestade, cada colheita. Prometo ser seu lar, respondeu Nassir, olhos marejados, como você foi o meu, quando eu mais precisava. Prometo crescer com você, construir com você,
sonhar com você. Quando o padre os declarou marido e mulher, o aplauso que irrompeu na igreja foi espontâneo e caloroso. Era mais que a celebração de um casamento. Era o reconhecimento de uma história de recomeço que tocava o coração de todos os presentes. A recepção foi realizada na fazenda, no espaço onde antes ficava o celeiro danificado pela tempestade. Agora totalmente reconstruído e ampliado, servia como um salão multiuso que abrigaria futuramente os eventos da pousada. Mesas longas foram dispostas sob toldos coloridos e lanternas penduradas criavam uma atmosfera mágica à medida que o entardecer se aproximava. A comida, é claro, foi o ponto alto da celebração. Nassir havia passado dias preparando cada prato com a ajuda de Ivonete e de algumas mulheres da cidade. O frango com molho de jabuticaba, seu prato assinatura, ocupava o centro da mesa principal, acompanhado por outras receitas do caderninho de sua avó, agora complementado com suas próprias criações. Seu Norberto, que cedera sua melhor cozinheira para a fazenda, mas ganhara uma consultora culinária para seu restaurante, ergueu o primeiro brinde. A Nassir e Olavo, que seu amor seja como a melhor receita, com o equilíbrio perfeito entre doce e salgado, tradicional e inovador, raízes profundas e asas para voar. Os convidados aplaudiram, erguendo suas taças. Tiago, autorizado a tomar um gole de cidra não alcoólica para participar do brinde, observava tudo com olhos brilhantes de felicidade. Quando a música começou, foi ele quem puxou os noivos para a pista de dança improvisada. Agora vocês têm que dançar, insistiu com a autoridade de quem se sente parte fundamental daquela união. Como no dia da festa, Olavo e Nassir obedeceram, rodopiando sob as luzes douradas do entardecer. Outros casais logo se juntaram, incluindo, para surpresa de muitos, Ivonete, que aceitou o convite de seu Januário para uma dança. Mais tarde, quando a noite já havia caído e as estrelas brilhavam no céu de São Timóteo, Nassir afastou-se um pouco da festa e caminhou até a varanda da casa principal. De lá, podia ver todo o cenário. As luzes, a música, as pessoas celebrando, a fazenda que agora era verdadeiramente seu lar. Sentiu passos atrás de si e sorriu, reconhecendo-os sem precisar se virar. Fugindo da sua própria festa, senhora Silveira? Perguntou Olavo, aproximando-se e abraçando-a por trás. Apenas tomando um momento para agradecer, respondeu ela, apoiando-se contra o peito forte do marido. Por tudo, pelo abandono que me trouxe até você, pela coragem de recomeçar, por Tiago, por esta terra, por você, completou ele, beijando suavemente seu cabelo. Principalmente por você. Nassir virou-se nos braços dele, olhando diretamente em seus olhos. Sabia que no dia em que me encontrou na igreja, era o aniversário de morte de Clarice? Olavo assentiu, a expressão serena. Estava indo rezar por ela, como fazia todos os anos, mas algo me fez chegar mais tarde naquele dia. Agora sei que não foi coincidência. Acha que ela aprovaria? Perguntou Nassir, com a confiança de quem já conhece a resposta. Tenho certeza, respondeu ele sorrindo. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. E foi isso que você fez comigo, Nassir. Me libertou para amar de novo. Nesse momento, Tiago apareceu na varanda, ofegante de tanto dançar. Vem, tia Nassir. Quer dizer, mãe Nassir. Corrigiu-se, ainda testando a nova forma de tratamento que ela lhe oferecera. Tia Ivonete está servindo o bolo. Nassir estendeu a mão para o menino, que a pegou sem hesitação. Com a outra mão, segurou a de Olavo. Juntos, os três voltaram para a festa, onde Ivonete os aguardava com o bolo de milho decorado com flores frescas. A nossa família, brindou Olavo, erguendo novamente sua taça. E a fazenda Boa Esperança, que agora faz jus ao seu nome. Nassir olhou ao redor, para os rostos sorridentes, para a fazenda iluminada, para o céu estrelado acima deles. 6 meses atrás, em uma igreja silenciosa, ouvira as palavras que pareciam encerrar suas esperanças. Ele não virá. Agora, compreendia que aquele fim fora apenas o começo de uma história muito maior e mais bonita do que jamais poderia ter imaginado. Na mesa principal, seu velho caderninho de receitas estava aberto na última página, onde havia escrito recentemente, com letra firme e decidida: aqui é onde sempre deveria estar. Querida amiga,
A história de Nassir e Olavo nos mostra que Deus trabalha de formas misteriosas. Você se emocionou com a força dessa mulher abandonada que encontrou amor verdadeiro? Com o caderninho de receitas da avó que salvou a Fazenda Boa Esperança? Comente o que mais tocou seu coração nessa linda jornada. Deixe seu like se você também acredita que o amor enxerga com o coração, como disse Olavo. Inscreva-se para mais histórias que renovam nossa fé e compartilhe com aquela amiga que precisa de esperança hoje. Que Deus abençoe sua família e guarde todos os seus passos, hoje e sempre.